Lucas, então, conforme a gente combinou, você pode começar a fazer a explanação sobre ficha técnica e composição nutricional quando você quiser. Maravilha. Então, só para reforçar, meninas podem me interromper, podem participar ativamente para não ser um monólogo. O legal é que vocês participem também, a Kate trazendo bastante na prática também como funciona, que a gente sabe que tem algumas diferenças, e aí a gente faz ser mais produtivo. Então, essa é uma aula que eu assisti também, enquanto aluno da Simone, reassisti agora para poder conversar com vocês. Queria ter é, falar tão bem quanto ela fala, mas ela está aqui para me complementar, isso já me deixa mais tranquilo também. Então, durante esse papo, a gente vai falar sobre as classificações dos alimentos e os métodos de cocção deles, as técnicas de pesagem desses alimentos e como que as diferentes formas de utilizar as medidas caseiras, os indicadores de rendimento, então, fator de correção, fator de cocção, o que que são isso, né? A estimativa dos custos também, elaboração de ficha técnica e e a parte de análise sensorial dos alimentos, que é uma parte importante também para a nutrição, ainda que seja uma parte pequena quando comparada a outras áreas. Nas classificações, a gente passa aqui quanto à origem do alimento, então se esse alimento é orgânico ou inorgânico, a composição dele, então geralmente a gente tende a dizer, enquanto profissionais, proteína, carboidrato. O importante nesse sentido é a gente utilizar uma única linguagem e não mesclar. Então, às vezes, a gente fala, o carboidrato, aqui tem a proteína mais o arroz. Então, a gente está falando diferentes linguagens para falar a mesma coisa. Então, carboidrato, proteína, ou arroz e carne, e seguir uma única linha. Quanto ao grau de processamento também, esse alimento in natura ou minimamente processado, processado ou os ultraprocessados, a gente encontra isso muito no guia alimentar. Os grupos dos alimentos, então os alimentos eles são divididos em diferentes grupos, então tem o grupo das frutas, o grupo das hortaliças, carnes e leite, aí os que mais se assemelham a gente coloca dentro desses grupos. E o que define a forma de classificação é o propósito que a gente está fazendo determinado trabalho. Sobre os grupos de alimentos, a gente separa ele conforme a similaridade nutricional. Então, os componentes de moderação são aqueles que, em excesso, eles aumentam a chance de desenvolver obesidade. Então, aqui a gente está falando de alimentos que a gente pode consumir de forma mais moderada. Então, salgadinhos, refrigerante, talvez, e os componentes saudáveis, que são aqueles que são essenciais para atender as nossas necessidades nutricionais. Então, esses alimentos eles são associados ao menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares ou de prevenir doenças crônicas. Então, aqui no próximo slide, a gente traz alguns exemplos. Então, nos componentes de moderação, tem os grupos de açúcares e doces, bebidas lácteas e iogurtes açucarados. Então, não é aquele iogurte natural, não, é aquele iogurte que a gente compra com sabor, geralmente. Então, aquele iogurte de fruta, ah, que é bastante normal, de morango, que vem bastante açúcar. As carnes bovinas ou suína, carnes processadas, então hambúrgueres, aqueles steaks de frango, que geralmente salsicha também, cereais, grãos, batatas e farinhas. Então aqui a gente está falando de farinhas que não são processadas, né? Quer dizer, que são processadas. Biscoitos salgados e salgadinhos e as gorduras processadas. E aí, nesse componente, aqui ele calcula de forma enérgica a porção dele. Então, o que, que a gente pode consumir daquele alimento para que ele seja dentro do fator moderado.
E os componentes saudáveis, então, aves, pescados e ovos, os cereais e grãos integrais, tubérculos e raízes, frutas, legumes, folhosos, leguminosas, oleaginosas. Aí aqui são os leites, leite e iogurtes não industrializado, né, não processado, o queijos, óleos e gorduras, creme de leite, e aqui da mesma forma, para que seja considerado um alimento saudável, ele tem também o valor energético deles. Se que você quiser ir complementando, tá sim. Bom, Vou fazer uma observação aí desse slide, sim. O que a gente tem aqui? Quando a gente vai determinar a porção de uma receita, a gente tem de diversas formas, né? A gente tem a porção de um restaurante, por exemplo. Então, ou até mesmo quando a gente entra na internet e joga lá um bolo que a gente quer fazer, quanto rende esse bolo, né? Então, se é um bolo que eu vou vender, ele vai ter um tamanho de porção. Se é um bolo que eu vou comer na minha casa, ele vai ter outro tamanho de porção, né? Então, a gente comercialmente, quando a gente usa a porção, a gente tem um tamanho diferente. Se eu chegar na escola americana e for porcionar o arroz, ele vai ser de uma quantidade. Se eu for porcionar o hambúrguer lá na Labrasa, ele vai ser diferente do hambúrguer que eu vou servir numa escola, né? Com a carne moída e tal. Então, esse tamanho de porção, esse rendimento, ele vai variar conforme o local onde a gente está inserido. Só que na universidade, a gente determina um valor de porção que a gente entenda que é um valor de porção saudável, né? Então, o que significa uma porção de, no caso, hambúrguer, a gente vai pegar ali de carne moída, carne bovina, então são 100 calorias, né? E aí a gente converte isso para gramas e faz o cálculo de quanto de carne de fato isso representa. Então, quando a gente coloca esses valores de porção, a gente está pensando num estudo que foi feito para isso, né? Que determinou essa quantidade de porção, que determinou todos esses grupos alimentares. Mas para os locais onde a gente vai ter como cliente, a gente não vai seguir esse critério, porque a gente tem que seguir o critério de porção que eles determinam enquanto venda. Então, quando a gente for lá na pizzaria e ele disser que no pote dele ele vai ter 300 gramas de molho de tomate, isso vai ser o rendimento, então isso vai ser aquele tamanho de pote que vai ser vendido, tá? E aí, para a gente calcular o restante das informações, aí vocês vão ver na aula de rotulagem, porque é uma coisa que vai ser vendida. Quando a gente for lá na Labrase, ela fala, olha, eu preciso fazer a ficha técnica do sanduíche tal. Ela já vai dizer o que é um sanduíche. E aí a gente vai determinar essa porção pela venda que ela faz. E assim por diante. A gente não vai usar os critérios de saúde, como estão aí expostos nesse slide, né? Que foram os critérios do indicador de qualidade da dieta. Tá bom? Abre seu áudio, Lucas. agora sim. E o que determina também os métodos de cocção é tempo, temperatura, a fonte e a forma da transferência de calor para o alimento, o tipo de utensílio que é utilizado nessa preparação, a umidade, o corte dos ingredientes, e isso é o que define a qualidade do produto final e a eficiência do processo que ele é adotado. Então, um exemplo aqui é o tempo que a gente deixa a carne no forno, por exemplo, pode criar uma crosta ali, que essa crosta tem um nível de toxicidade. Então, esses critérios a gente precisa analisar também nas preparações. Uh, métodos de cocção. Então, o que determina a eficiência desse processo é o emprego da menor quantidade de combustível. Então, o gás que a gente utiliza, a luz para fazer determinada preparação, a preservação máxima do conteúdo de nutrientes e os compostos bioativos
desse alimento. Então, de que maneira a gente precisa preparar para preservar ao máximo esse nutriente? A gente sabe que determinados cortes, determinadas preparações pode influenciar nos compostos bioativos. Então, a gente sabe que uma fruta ali crua na nossa mão, ela tem determinada propriedade. Se a gente faz um suco com essa fruta, ela pode perder alguns compostos bioativos. A inativação das toxinas e fatores antinutricionais, então foi o que eu falei na forma de preparação ali dela. A diminuição de possíveis micro-organismos, então quando a gente coloca um alimento em contato com calor, esses micro-organismos tendem a diminuir. Valorização das características sensoriais da preparação. Então, a forma que a gente prepara determinados alimentos faz com que ele ative mais o sabor ou até a crocância dele. Controle de adição de contaminantes de produção de toxinas. Se você for querer fazer acrescentando em cada slide, pode fazer, tá bom? Tá, não, mas pode seguir. Eu acho, inclusive, assim, conforme você estiver falando, se elas tiverem dúvida, elas podem pedir para repetir ou Também. algo do tipo. Se elas não estão entendendo que está claro, e a gente pode seguir. Beleza. Estou tentando trazer o máximo de exemplos também que vai me vindo à cabeça, tá? Tá ótimo. As classificações. Então, conforme a forma de transferência do calor e as condições de umidade do meio. Então, existem diferentes classificações dos métodos de cocção. Então, tem por condução, que é quando o calor é transportado de camada a camada. Então, por exemplo, um bife na chapa. Então, esse é um modo de preparação por condução. Convecção. A convecção ela está em bastante uso agora, porque a gente usa o exemplo da Air Fry também, então que é o novo queridinho aí dos nutricionistas. Então, a distribuição de calor por meio de movimentação de massas aquecidas. Então, o exemplo é um ensopado, uma carne que a gente faz ali dentro do Air Fry. Então, esse é um modo de convecção. Por irradiação. Então, aqui é o exemplo de micro-ondas, ação das ondas eletromagnéticas. Isso é a seca, então a desidratação do alimento por excesso do calor. Então, um exemplo que na aula a Simone cita que eu acho muito legal, é que tende a gente se confundir, é que uma fritura sob imersão, por exemplo, ela é um método de preparação de forma seca, porque ela desidrata o alimento. Então, grelhar, assar e fritar. A água do alimento é substituída por óleo, e a úmida ocorre quando sempre é empregado água ou do vapor. Então, aqui a gente pode citar um peixe que a gente faz, um frango ensopado, por exemplo, é uma forma de preparação úmida. Vocês lembram, meninas, dessa informação? As meninas do EAD, a Thaís e a Célia, tiveram esse conteúdo na minha disciplina lá de Nutrição e Segurança dos Alimentos. Quando eu falo de óleos e gorduras, eu explico essa parte do fritar, da transferência de calor, da perda de água pela substituição do óleo. Eu lembro que isso tem no material. Mas, como nós temos duas alunas aqui que são do primeiro semestre, é interessante falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu vou até aqui pegar um estojo, né? Eu faço isso em sala de aula, vou fazer aqui também. Então, eu vou colocar esse. Eu fiz isso na gravação também? Não, você fez isso em aula. Fiz em aula. É Eu que cada lembro hora disso eu aí. pego alguma coisa que está na minha frente, o estojo está sempre perto, né? Então, assim, a gente tem aqui, como se isso aqui fosse uma batata, alguma coisa assim. Eu acho que a gente não vai fazer uma, não vai imaginar uma batata desse tamanho, mas como se fosse uma coisa menor, uma palito. Quando a gente mergulha esse alimento na água, toda essa parte externa, ela está em contato com o óleo, que está quente.
Então, essa parte que está aqui do lado de fora, ela perde água para o ambiente e entra o óleo. Então, no material texto de vocês, e futuramente a Vânia e a Kate vão ver isso na sala de aula, lá no quarto semestre, tem uma imagem que representa isso, né? Da água saindo e do óleo entrando. Por isso que forma essa crosta, porque é a troca, né, a substituição da água pelo óleo. Então, automaticamente, como eu estou perdendo água desse alimento, eu estou desidratando o alimento, eu considero, então, isso como um tipo de cocção seca, tá? Na hora que vocês forem fazer fichas técnicas com isso, a gente vai precisar pegar um conceito um valor aproximado ou vai ter que realmente, na unidade, fazer esse teste para a gente conseguir colocar o valor real. Como que é isso, né? Então, por exemplo, eu vou fritar uma batata frita, eu vou colocar ali 2/3 da panela, e aí tudo depende da quantidade de batata que está sendo frita, de óleo em relação ao tamanho da panela. Então, 2/3 dessa panela, eu vou colocar a batata ali mergulhada. Vamos supor que eu tenha colocado 1 litro de óleo. Eu não posso colocar na minha ficha técnica 1 litro de óleo como se ele tivesse sido consumido, e somente o que foi absorvido por essa batata. Então, é uma conta bem trabalhosa, assim, ela não é difícil, mas a gente tem que saber exatamente quanto desse 1 litro ficou dentro da batata. Quando a gente faz a aula prática, a gente tem esse exercício para ser feito. Que depois, se vocês quiserem, falar, professora, eu nunca fiz esse exercício, não faço a menor ideia de como seja, eu tenho uns modelos, eu posso pedir para vocês fazerem e mostro o gabarito. Eu acho que eu vou até deixar isso como uma atividade para vocês fazerem, porque é importante. A gente vai ter fritura de ficha técnica para calcular. Então, eu vou colocar como uma atividade para vocês fazerem esse teste, né, do como fazer o cálculo da taxa de absorção desse óleo. Eu não sei se a Célia e a Thaís, quando fizeram o primeiro semestre, se a Thaís já está dizendo que seria bom, então não foi essa atividade, porque no EAD a gente vai mudando as atividades práticas a cada ciclo, e aí eu não sei exatamente qual que eu passei, então pelo visto não foi essa. Então eu vou passar essa atividade para vocês fazerem, porque assim, a gente tem como calcular isso dentro de uma receita, mas quando a gente não tiver condição de ir no cliente, ele fazer para a gente calcular, tem como a gente colocar um valor aproximado, porque numa das referências que eu coloco nas apostilas, seja do EAD ou no material texto presencial, né, independente da modalidade de ensino, que é o livro da professora Semiramis Domene, que a gente tem ele na biblioteca, tanto de maneira física quanto de maneira remota. A gente tem a versão dele digitalizada. Então, vocês conseguem acessar. E lá no fundo, né, como anexo desse livro, a gente tem as taxas de absorção de óleo que são aproximadas. Então, vai ter lá que, eu vou falar qualquer coisa que eu não lembro o decoro, 1%, de 0,8 a 1% do alimento, quando ele é um legume, ele é absorvido. Então, conforme o tipo de alimento que está sendo frito, você tem uma taxa de absorção específica para esse tipo de preparação culinária e esse tipo de alimento, né? Quanto maior a concentração de água, maior vai ser depois a concentração de óleo, né? Porque eu vou perder a água para esse ambiente. Então, se eu vou. E aí, inclusive na aula de óleos e gorduras, a gente tem essa informação. Então, assim, se eu vou fritar uma berinjela, que tem muita concentração de água, né? É um alimento que tem muita água, só que se eu faço ela empanada com ovo, né? Se eu faço a berinjela empanada, a gente tem muito essa ideia de que tudo aquilo que é empanado tem muita caloria, muito valor energético, porque ele é frito. Mas o frito pelo frito, muitas vezes, o que empanado, ele tem uma quantidade de gordura menor, porque ele absorveu menos óleo, porque ele perdeu menos água. Vocês conseguiram acompanhar isso? Vou falar, finalizar essa parte da absorção de óleo, a gente fecha e entra numa outra reunião, porque já está dando 10 minutos. Então, assim, eu vou refazer. Se a fritura por imersão é a desidratação do alimento, eu perco água para o ambiente e coloco óleo no lugar dessa água, quanto mais água eu tenho nesse alimento e eu vou fritá-lo,
maior vai ser a quantidade de óleo dentro desse alimento. Então, se eu tenho que fritar uma berinjela, por exemplo, e a berinjela tem uma alta quantidade de óleo, se eu empanar a berinjela, eu vou absorver menos óleo. Como o óleo tem um valor energético muito alto, né, são 9 quilocalorias a cada grama de óleo, então, a depender do alimento, é melhor que eu empane do que eu faça ele frito por si, porque senão ele vai absorver mais óleo e vai ficar ainda mais gorduroso e ainda mais calórico. Entenderam? Então, eu vou deixar como atividade de hoje para vocês fazerem esse cálculo. Eu vou pôr para vocês lá no grupinho, tanto. Meninas, mas assim, eu vou fazer isso para as estagiárias do EAD. Se também o pessoal da consulta quiser, eu também posso colocar. Vocês vão ficando à vontade o quanto vocês querem avançar nisso, tá? É, Ó, então tá bom. Então eu vou colocar sempre nos dois. A Kate já falou que quer. E eu vou pôr a atividade para vocês de dois formatos. O Word limpo, para vocês preencherem e fazerem as contas, e o outro que é o gabarito. Vocês façam sem olhar, depois vocês vão no gabarito e conferem. Quando vocês acabarem de fazer essa atividade, e aí o pessoal da Consultre fica à vontade nesse tempo, os estagiários a gente deixa isso até semana que vem, tá? Para vocês concluírem, e aí a gente usa o nosso momento presencial do estágio para a gente tirar a dúvida caso vocês tenham ficado com alguma dúvida depois da atividade. Olhou para o gabarito, não bateu, tem algum passo que fez que não entendeu, a gente faz. Eu não sei o que eu fiz aqui, apertei o negócio, ai, foi mal. Era para apertar chat e apertei o stop. Bom, então a gente faz isso de atividade para vocês aprofundarem esse conhecimento, tá bom? Ficou claro por enquanto? Acho que sim, né? Sim. Acho que dá para avançar mais um pouquinho antes de encerrar, Dá, sim. tem 7 minutinhos, né? Dá mais um Aham. pouquinho. A lixiviação. Então, isso que que a Simone acabou de falar é sobre a perda de nutrientes para o meio úmido se chama lixiviação. Então, é um nome complicadinho, mas não é muito difícil da gente escutar quando está fazendo um estágio, independente, tá? Eu escutei lixiviação, não foi nem em um ano, foi na clínica mesmo, porque como a gente tinha bastante contato com o pessoal da cozinha, a gente acaba escutando um pouco disso. Sobre a técnica de pesagem de alimentos e utilização das medidas caseiras. Então, é preciso escolher um equipamento adequado, de manutenção simples e de fácil higienização. A fonte de alimentação a partir da rede elétrica, sem a necessidade de baterias ou de pilhas, para que não haja erro e perda também ali numa possível medida. Os valores de medidas caseiras têm grande variabilidade, por isso apresentam aplicação limitada. E os cuidados na pesagem de alimentos em pó. O alimento ele deve estar em temperatura ambiente, então se a gente coloca na geladeira, ele tende a ficar um pouquinho mais pesado por conta da umidade. Peneirado, a quantidade suficiente de preencher o utensílio e não apertar e não deixar espaços vazios. Então, preencher, se você coloca em cima de um pratinho, colocar em cima do prato de forma inteira e de forma nivelada, com uma espátula ou o dorso de uma faca. Isso no laboratório de técnica dietética, a Simone se aprofunda bastante. E além de estimar o rendimento, também é preciso dimensionar a compra e o custo da preparação. Isso daqui eu acho legal a gente deixar para o outro slide, que aí aqui a gente aprofunda um pouquinho mais para Outro, os outros minutos, na outra isso. sala. Então vamos sair dessa sala. Vou dar Então, meninas, aqui nos indicadores do alimento.
a gente precisa estimar esse rendimento também na hora da compra e na hora de preparação. Então, aqui eu acho até legal vocês participarem mais ativamente. O que é o peso bruto de um alimento para vocês? Quem puder abrir o microfone ou mandar no chat. Pode fazer a comparação com o salário bruto também. Seria o peso dele integral, né? O alimento inteiro, assim. Boa, dá um exemplo para mim, Thaís. Por exemplo, uma batata inteira. Isso, a Com batata ali casca, com inteira. tudo. Perfeito. Esse é o peso bruto do alimento. Então, a gente pega essa batata inteira com casca, ela tem um peso diferente do que quando a gente descasca ela. Então, que é o peso líquido do alimento. Então, se a gente descasca essa batata, ela vai ter um peso diferente. Esse é o peso líquido. O outro exemplo que a gente pode citar aqui é a banana. Então, a banana com a casca, ela tem um peso e ela sem a casca, ela tem um outro peso. Então, peso bruto é o peso total daquele alimento de forma natural, e o peso líquido é quando a gente retira a casca, retira a gordura da carne, e aí os pesos podem variar. O peso cozido do alimento, que é o PCA, então quando a gente cozinha um alimento, ele pode perder peso ou ele pode ganhar peso também, então depende do tipo da preparação e do alimento que a gente está cozinhando. O peso cozido da preparação, então, se a gente coloca dentro de determinado alimento, essa batata, por exemplo, se a gente acrescenta especiarias, ela vai ter um peso diferente, porque a gente colocou mais alimentos ali, mais coisas dentro dessa preparação. O fator de correção. Aqui eu vou precisar de help, hein, Simone? O fator de correção, ele é o peso bruto do alimento dividido pelo peso líquido dele. Então, o que a gente perde desse alimento? Então, aquela carne que a gente comprou bonita ali no mercado, a gente tira a gordura para consumir ela, esse vai ser o fator de correção. Quanto que a gente perdeu desse alimento para a gente poder fazer? E o índice de cocção, que o índice de cocção é o peso do alimento cozido dividido pelo peso líquido do alimento. Então, a gente, quando cozinha esse alimento, se a gente ganhou um arroz, por exemplo, ele tende a ter um peso maior. A carne, ela tende a ter um peso menor, porque o índice de cocção dele fez ela perder peso. Eu tinha esquecido que tinha legenda, que eu estava aqui me matando. Então, o peso bruto do alimento é o peso do alimento tal como adquirido, com as aparas, então casca, semente, os talos, o pedido de compra e cálculo de custo, que é quando a gente tende a ver o peso bruto. Então, quando a gente vai comprar, a gente trabalhando numa UAM, vai fazer o pedido de uma caixa de tomate, a gente geralmente pede esse tomate por quilo, que é o peso bruto do alimento. Então, nesse sentido, é legal a gente saber o fornecedor que a gente está pedindo, porque esse peso bruto ele pode interferir também no fator de correção. Então, às vezes, a gente até compra ele mais barato ali, de forma bruta, mas na hora da gente aplicar o fator de correção dele, a gente tira mais aparas, a gente tira o tomate ali que está estragadinho e a gente perde bastante. Sobre o peso líquido, é a fração aproveitável do alimento. Então, no estado cru, é obtido a partir do pré-preparo do alimento. Então, tirando as cascas, tirando as sementes, os ossos das carnes, as gorduras. E ele é utilizado para fazer o cálculo dietético. Então, ali na hora de aplicar na tabelinha, a gente utiliza o peso líquido. O peso cozido do alimento, então é a fração aproveitável do... Você quer falar alguma coisa? Tá. A Thaís, eu acho que acendeu aqui o microfonezinho dela. Não, Eu não, acho que foi sem querer, desculpa. imagina. O peso cozido do alimento,
Então, aqui é a fração que a gente está aproveitando em si desse alimento. Então, mais uma vez, voltando aqui o exemplo da carne, que a gente tira a gordura ali dela, e aí a gente cria a estimativa desse consumo. O peso cozido da preparação, que é assim como o PCA, ele é mais para os alimentos compostos de vários ingredientes. Então, a diferença do peso cozido do alimento para o peso cozido da preparação são os ingredientes que a gente acrescenta ali para essa preparação. E aí é o que dá a estimativa também de consumo. O fator de correção é a etapa que vai eliminar essas aparas. Então, é o cálculo que a gente faz do peso sem as aparas. E o índice de cocção corrige a variação do peso que o alimento apresenta decorrente da etapa de cocção. Então, 200 gramas de arroz cru não é a mesma coisa depois que a gente coloca ele ali para cozinhar. Se nada. Jura? Tá bom. E os indicadores do rendimento desse fator de correção. Então, ele é importante para corrigir a variação do peso que o alimento apresenta, decorrente à fase do pré-preparo. Ele vai permitir também a estimativa do custo real do alimento. Então, foi o que eu falei para vocês. Às vezes, a gente pede de um lugar por ser mais barato, mas depois que a gente faz ali o fator de correção, esse barato acaba saindo caro, porque a gente perdeu mais do alimento. E para fazer esse cálculo desse fator de correção, a gente pega o peso bruto e divide pelo peso líquido. Aqui é importante tomar cuidado para não inverter, né? Colocar o peso líquido antes do peso bruto, porque isso vai dar erro com certeza. E aí o exemplo da banana, 299 gramas a banana tem de peso bruto, e aí quando a gente tira a casca, ela fica com 180 gramas. Então o fator de correção dela é de 1,66. Aqui o interessante é que a gente se aproxime, não no caso da banana, né, mas que ele esteja o mais próximo do 1, que quanto maior for esse número, mais a gente está perdendo de alimento. Então, se a gente comprou ali o tomate e esse fator de correção está próximo do 1, beleza, a gente pagou mais caro, mas a gente perdeu menos desse tomate na hora da preparação. Se ele vai ficando muito acima ali do 1, no fator de correção, a gente está perdendo muito tomate. Então, aí a gente precisa revisitar aí os fornecedores e ver quem está entregando melhor para a gente. Espera aí que a câmera está aqui embaixo. E quanto maior o fator de correção, menor vai ser o peso líquido do alimento. Os indicadores do rendimento, do fator de cocção. Então, ele vai corrigir a variação do peso que o alimento apresenta decorrente à etapa de cocção. Então, a gente pega o valor do alimento, o peso cozido do alimento, e divide pelo peso líquido do alimento. Isso que é o índice de cocção, o IC. Esse índice de cocção aqui tem o exemplo do lagarto, que é uma carne. Então, 97 gramas dele cozido contra o valor que a gente tem de 150 gramas. E aí ele apresenta 0,65. Então, aqui, ele já apresenta uma perda maior. Quanto menor o fator de cocção, menor será o peso cozido do alimento. Pode mandar, Thaís. Lucas, com que frequência que faz esse tipo de pesagem, assim, numa rotina? É sempre que faz isso ou faz uma vez só? Você sabe? Depende da dinâmica do lugar que você trabalha também. Então, eu estou usando muito o exemplo aqui de se você trabalhar em um restaurante e você precisa comprar de fornecedores. E aí é legal você fazer sempre ali, se você vê que a qualidade do alimento que você está pedindo
tá diminuindo, é legal você fazer. É um exemplo que me vem à cabeça. Entendi. E aí isso é estabelecido antes no local, sei lá, a cada 15 dias a gente faz tal procedimento, ou não tem uma regra, não, assim, né? Sei lá, dando um exemplo, não tem, né? Não, na No verdade, estabelecimento, não. se você for a nutricionista do local, você que vai determinar esse estabelecimento, né? Então, essa frequência. Mas numa ficha técnica, o índice de cocção tem que estar em todas, porque isso já é quando você prepara a receita. Então, vamos supor, você vai fazer um bolo, né? Você tem todos os ingredientes crus que você faz ali a somatória e você tem depois o peso do bolo pronto. Então, você já deixa esse ponto de cocção calculado ali. Agora, no caso de um fator de correção, né, aquele outro indicador, é essa explicação que o Lucas fez. Então, a gente faz com uma certa... O ideal é fazer com uma periodicidade, quando você, de repente, começa a notar que os alimentos estão vindo piores, né, ou se eles melhoraram de qualidade, para você poder... se você dá até para fazer isso de maneira sazonal. Então, você faz com frequência, uma vez por mês, porque assim você vai saber que quando chegar no mês X, você sabe que aquele mês o tomate vem numa qualidade pior, né? Então, você vai fazendo links, inclusive com chuva, né? Se teve muita chuva, se teve perda. Não sei se vocês acompanham essas notícias no jornal. Ah, o tomate subiu de preço, o feijão caiu de preço. Então, isso tudo está atrelado às secas e às chuvas, né? Normalmente, quando não é quando são problemas políticos, né? Então, é bom fazer, porque assim você já sabe qual vai ser o tamanho do seu problema, porque você vai ter um fator de correção pior, e aí você vai precisar comprar mais, então você vai gastar mais para fazer, para usar aquele ingrediente, entendeu? Entendi. Obrigada, gente, pela explicação. E a estimativa de custo. Então, tem o custo aparente, que é o custo do mercado, que é o custo do alimento integral, então, dentro daquele peso bruto, e o custo real, que é o custo da fração aproveitada daquele alimento. E aí a gente volta a falar do tomate do fornecedor. Então, o tomate do fornecedor ele vai ter um peso, um custo aparente, que é o custo que você está comprando daquela caixa, mas o custo real dele é quanto que você aproveitou daquele tomate. Então, valeu a pena comprar com esse fornecedor? A fração aproveitada desse tomate foi integral ou foi quase integral, ou você precisou perder muito dele? O custo real ele está diretamente proporcional ao fator de correção. É um tomate mesmo aqui. O custo aparente do tomate é de 1,20 o quilo, e quando a gente aplica a conta ali do fator de correção, ele vai para 1,30. Não, ele é 1,30. Então, ele está ali acima do 1, então a gente perdeu. Do tomate B, a gente acabou perdendo mais. Então, ele tem um custo aparente de 1,15, então mais em conta do que o tomate A, mas o fator de correção dele foi maior. Então, ele está mais barato, mas, consequentemente, a gente está perdendo mais esse tomate. E a continha para fazer é o custo real por quilo, igual o custo aparente vezes o fator de correção. Essa é a fórmula que se usa. Então, no exemplo aqui do tomate A, a gente tem 1,20, que é o peso. Eu não entendi aqui se... Help me. A fórmula do custo real do alimento é o custo aparente vezes o fator de correção. Então, o custo aparente é o preço de venda. Então, o tomate alho está sendo vendido a 1,20 o quilo, e o fator de correção dele é 1,30. Ou seja, você já sabe que se faz essa continha, mas para você ter esse fator de correção, de onde ele vem? Você já está acostumado a comprar desse fornecedor A, você já está acostumado a comprar desse fornecedor B, então você já sabe qual é o fator de correção desses alimentos com ele. Então, você internamente, né, juntando com a pergunta que a Thaís fez no slide anterior, você faz isso periodicamente e você monta a sua tabelinha de fator de correção.
E aí você vai ver que o fator de correção lá do fornecedor A é 1,30. E agora, só que ele muda o preço do tomate, mas não necessariamente vai mudar o fator de correção dele, porque é o mesmo tomate que ele compra, é o mesmo fornecedor, né? A mesma pessoa que te vende. Então, aí a fórmula para você saber quanto de fato custa o tomate, ou seja, a conversão do peso bruto para o peso líquido, quanto você está perdendo, você multiplica o custo aparente dele pelo fator de correção. Aí vai dar aquele número que apareceu ali, dá mais um enter. De novo. Aqui se formatou um pouquinho, então é 1,56 e 1,61. Então, que está desformatado. Então, o que acontece? O tomate A, o fornecedor A de tomate, o custo aparente dele é 1,20, mas o custo real é 1,56, porque a gente já está descontando o que perdeu da parte que está amassada, da casquinha ali da folhinha do tomate. E no fornecedor B, você comprou por 1,15, mas como o fator de correção dele é bem mais alto do que o outro, 0,1, o custo real dele é 1,61, ou seja, é um tomate de uma qualidade inferior. Então, por mais que o quilo esteja mais barato, 5 centavos, como é um tomate ruim que você vai receber, você vai jogar muita coisa fora. Então, você vai perder mais dinheiro com o fornecedor B, mesmo o seu custo aparente sendo mais barato. Então, é aquilo. Nem sempre o que é barato vale a pena, né? Porque ele é um tomate de péssima qualidade, vamos colocar assim. Entendeu? Você levantou a mão de novo ou ela ficou levantada, Thaís? Eu acho que ela ficou levantada. Que foi. E aqui é a tabela da composição de alimentos de indivíduos e coletividades para fazer o cálculo dietético. Então, aqui, no exemplo da banana nanica. Essa tabela aqui embaixo é a tabela TACO. É um print que a Simone colocou da tabela TACO, que é quanto que 100 gramas de banana nanica tem de caloria, de carboidrato, e essas informações sempre estão presentes na tabela TACO. Mas, quando a gente pega o peso real ali do alimento que a gente tem, não vai ser o peso da tabela TACO, e a gente precisa fazer a continha para determinar esses índices dentro da nossa tabela. Então, aqui, o peso bruto da banana tem 299, mas o peso líquido dela tem 180. Então, é aplicado o fator de correção, que é, nesse caso, 1,66. E aí a gente precisa calcular a caloria desse peso aqui da banana. Então, se a gente vê que 100 gramas de banana tem 91,53 calorias, quanto tem 180 gramas de banana, que é o peso líquido, para poder fazer a caloria. Então, nesse caso aqui, tem 164,75 de caloria, 180 gramas de banana. E aí a gente aplica essa mesma continha, que é o fator, a regra de 3, para fazer também os demais componentes. Então, para a gente descobrir quanto tem de carboidrato, quanto tem de proteína, lipídio, e por aí vai. Isso é o que é feito de... Oi? Não coloca os outros resultados. Eu acho que seria interessante elas fazerem individualmente e ver se vai bater com a informação que está aí, porque assim confere se elas sabem mesmo fazer a continha de regra de 3. Beleza. Vocês entenderam essa explicação do Lucas? Dessa regra de 3? Como que monta essa regra de 3? Seria bom se vocês fizessem essa continha agora e aí vão colocando no chat o resultado que deu da proteína. É aquela continha simples. Então, se 100 gramas de banana tem 1,4 de proteína, quanto tem de proteína 180 gramas de banana? Exatamente. Então, façam aí, meninas. A gente aguarda para olhar o resultado no chat. Eu nunca sei se nessa hora está todo mundo aí.
Ele fala, né? Agora eu te entendo. Estamos por aqui. É uma agonia. Podem mandar no chat ou abrir o microfone, quem fizer. Eu com dúvida. A Thaís mandou 2,52. Vamos esperar mais uma segunda resposta para ver se bateu. E aí a gente já confirma. Célia, tá Para por aí? sexta-feira eu vou fazer um Kahoot para ser mais dinâmico. Você acredita que eu ainda não usei essa ferramenta? Que falta de Nossa, vergonha. eu amo o Kahoot. Eu ainda não usei. Uma amiga minha, professora de outra na faculdade, ela falou: Nossa, Simone, você tem que usar isso com os alunos, é super legal. Falei: Deixa aqui, que alguma hora eu olho para isso. Ah, vou liberar. Então, só a Thaís respondeu. Então, respondeu certinho, 2,52 de proteína. Então, não tem muito segredo também, tá? Então, é aplicar a regrinha de 3, e aí vocês vão descobrindo o valor de cada macronutriente aqui, e micronutriente também. Lipídio 0,22. Se alguém tiver com dúvida nessa parte, eu acho bem importante perguntar, porque isso vai ser feito muitas vezes, viu? Exatamente. Então, vamos avançar. Vou só tirar o chat aqui. Então, onde a gente vai encontrar essas tabelas aí da composição de alimentos? Então, tem a própria TACO, que é a Tabela Brasileira da Composição de Alimentos, e a USDA também é uma outra tabela que é bastante utilizada. E aí, quando a Simone falou lá no começo que tem as ferramentas, né, os softwares que fazem esses cálculos, pasmem, mas muitas vezes dá diferença de um software para o outro, então por isso que é importante saber fazer a continha ali, dependendo do trabalho que você estiver fazendo, esse número precisa ser exato. E sobre a elaboração de ficha técnica, é um procedimento obrigatório do nutricionista que vai atuar na UAN, em estabelecimentos comerciais, em análise de qualidade do alimento, processo de licitação ou compra de produto industrializado. Isso funciona mais para a gestão de políticas públicas. E ela tem como objetivo ali a manutenção e o controle da qualidade da cozinha, dos alimentos, o treinamento de profissionais, o cálculo do valor nutricional, o planejamento do cardápio. Então, se você trabalha numa cozinha que tem uma rotatividade muito grande ali de funcionários, de chefe, de cozinheiros, quando você tem essa ficha técnica, fica mais fácil de você ter ali o produto final de forma mais fidedigna. Então, por isso que é importante essas fichas existirem também. Para a previsão orçamentária, a proposição de alterações nas receitas, então você tem ali a ficha técnica. Se você quer, de repente, fazer alteração na receita, substituir
por algum outro ingrediente, ou o mesmo ingrediente de alguma outra marca. Quando você tem essa visualização dentro da ficha, fica mais fácil de você ser mais assertivo, ou se der errado, você saber o que deu errado. A qualidade do alimento é mantida e também a segurança alimentar e nutricional. E a padronização, então, do plantão A e o plantão B com a rotatividade, supondo que essa UAN ela tenha diferentes turnos. É importante destacar isso, viu, Lucas, da diferença de turno. Eu acho que lá no Labrasa são os mesmos funcionários, não tem troca de turno. Acredito que na pizzaria também não, por uma equipe única, nem na escola americana, ou seja, os clientes que a gente tem hoje, a gente não vai ter essa situação. Só que, por exemplo, padaria, se a gente tiver um cliente que seja de padaria, com certeza a gente tem troca de turno. E não sei se tem aqui, não tem a troca de turno por plantões, mas essa área de cozinha demora bastante para você conseguir fazer uma equipe que seja única. É uma área em que tem muita rotatividade. Então, hoje você está com o João, amanhã você está com a Maria, depois com o José, entendeu? Então, tem muita rotatividade. Então, quando você tem uma ficha técnica, você garante que, independente de mudar o seu chapeiro, o seu padeiro, o seu boleiro, enfim, qualquer que seja a profissão do chefe de cozinha ali, né? Você vai manter a mesma qualidade do seu produto. Ele é feito da mesma forma, né? Aí. E aqui é a ficha técnica que a gente utiliza na Unimes. Tudo que precisa ser acrescentado nela. Então, ali você... aqui eu apresento etapa a etapa, né? Se é legal apresentar. Apresenta. Nome da preparação. Qual que é a aplicação dela no cardápio. E aí é preciso colocar o ingrediente que você utilizou e qual que é a medida caseira. Então, você utilizou ali uma colher de sopa, uma colher de chá para determinado ingrediente. O peso bruto, e aqui já está dizendo que é em grama, então você não precisa repetir o peso aqui, então vai 200 gramas e colocar o Gzinho também, só coloca 200, porque geralmente, quando essas planilhas elas são em computador, dá até erro se você colocar alguma coisa mais além do número. Então, o peso líquido, então depois que você tirou ali as aparas, os ossos, as gorduras, e o fator de correção. Então, você coloca todos ali em todas as linhas e depois você vai ver quanto que é o total daquela porção que você está fazendo. O total da receita e o total da porção. Então, e o cálculo dietético? Então, o cálculo dietético, ele já pede mais informações. Então, é onde você vai fazer aquelas continhas que a gente passou lá atrás. Então, colocar a energia, a caloria desse alimento, quanto que tem de carboidrato, proteína. Então, já considerando ali o cálculo, aquela regrinha de 3 que a gente mostrou. Então, você vai pegar o que tem na tabela TACO, mais o que você tem dentro da cozinha ali na sua preparação, fazer esses cálculos para colocar dentro da ficha. E através disso você vai também saber qual que é o custo dessa porção. Então você vai colocar o custo total. Então você comprou ali, deixa eu ver um exemplo, 3 quilos de farinha. Acho que tem um exemplo aqui. Não tem. Você comprou ali 3 quilos de farinha. Na sua porção, você está usando só 300 gramas. Então, ele vai te dar o custo depois para você calcular o valor total da sua porção, o total da preparação e o total da porção que você for vender. Porque uma coisa é você vender o bolo inteiro, e aí você vai ter o total ali, e só a fatia do bolo. É importante sempre, e isso quando vocês forem fazer os estágios também é uma regrinha, você colocar as fotos dessa porção dentro da ficha técnica.
o modo de preparo. Então, vocês vão colocar cada etapa do preparo dessa receita. E aí não tem muito segredo também. Os equipamentos e utensílios que são utilizados para ela. E análise sensorial. Mais à frente dessa aula tem explicando sobre análise sensorial. E o rendimento da porção. Então, quanto que é o valor total da porção, quanto que deu o total do peso do bolo, quanto que é a fatia do bolo e o número de porções. Reforçar aqui, o que eu falei, mando bala. E aí tem esse estudo de caso. Esse estudo de caso, ele foi o mesmo que eu tive em aula também. Então, a Tereza, ela é responsável de uma UAN e ela tem o cadastro de 2 fornecedores de hortifrutis e já conhece a qualidade do alimento de cada um deles. Então, foi o exemplo que a Simone falou lá. Então, a gente geralmente já sabe, quando está dentro de uma UAN, a qualidade do alimento dos fornecedores que a gente pede e o fator de correção deles. De toda forma, semanalmente ela faz cotação para que possa escolher de qual fornecedor comprar cada alimento. Na próxima semana haverá um almoço especial, o que será servido couve-flor gratinada, e a Tereza esqueceu de fazer o pedido dessa hortaliça e precisará fazer um pedido único. Para esse almoço haverá 150 pessoas, portanto, a Tereza precisa de 19,5 kg de couve-flor. O fornecedor A vende a couve-flor a R$ 13,20, com fator de correção de 2,34. E o fornecedor B, ele vende a R$ 15,10, com fator de correção de 1,98. Qual o custo real da couve-flor para o fornecedor A? E aí, o fornecedor A, R$ 13,20, ela já colocou aqui na tabelinha. E qual é a quantidade deve ser comprada? Eu acho que eu queimei aqui, né? Mostrei. E agora está terminando esse tempo, se já quer mudar? Sim, faltam 6 minutos. Só queria saber se as meninas entenderam, então, essa prática aqui, dessa conta, todo esse exercício que foi feito da couve-flor. Então, quanto precisam? Kate, sim. Kate, até aproveitando, você que viu o modelo aqui da ficha técnica que a gente usa na Unimes, tem informações do curso que você fez que a ficha técnica que seja diferente? Não, ela é mais ou menos igual, só que eu fiz alguns cursos próprios para hamburgueria, e aí entra sempre uma questão de embalagem e tal, essas coisas, sabe? Que ainda a gente não conseguiu entrar num consenso de que se coloca o valor ou não coloca. Valor de quê? Do custo da embalagem? E aí eu tô com uma empresa de financeiro e eu tô fazendo novamente agora que eu vou mudar o cardápio. E aí eu perguntei para eles se eu colocava o valor ou não, né? Deixa eu só ver o que eles me responderam aqui. Ele colocou que tem que colocar apenas o valor mesmo, tipo, não cobrar em cima, né, dos descartáveis, das embalagens, sem colocar margem de lucro sobre isso, né? Mas aí sempre fica, tem cursos que eu fiz que fala que não coloca, tem cursos que eu fiz que fala que coloca, e aí eu fico em dúvida ainda. Eu acho que isso é uma decisão sua, porque se você colocar o preço de venda sem considerar a embalagem, você está pagando a embalagem, e não o cliente. Sim. Só que tem umas pessoas que estão muito contra, porque vai subir muito o preço, enfim, aí eu fico, né? Aí, vai subir muito o preço, então... Eu coloquei dessa vez, né? No fundo, você tem que diminuir tua margem de lucro, é isso que vai acontecer. Sim, é isso. Mas eu colocaria, porque quanto custa essa receita para você? E essa receita, você sempre vende ela na embalagem? Se você sempre vende ela com aquela embalagem, esse é o custo da preparação, você não vende ela sem a embalagem. Acho. Então, qual é o custo dela? É com a embalagem, né? Agora, você vai diminuir a tua margem de lucro para você não repassar tanto para o cliente.
E aí você tem todas aquelas classificações, né? Porque talvez essa pessoa que esteja te fazendo isso está pensando no custo variável, custo fixo, está pensando assim, por exemplo, você também não coloca o salário do teu funcionário na ficha técnica para você poder precificar o hambúrguer, porque você Sim. paga um funcionário para você fazer o hambúrguer e você não está contabilizando isso. Mas aí você divide entre o custo direto e custo indireto. Então, Aham. o teu funcionário é um custo indireto, assim como o aluguel, a luz, o gás, enfim, o que quer que seja, né? Os impostos, mas o custo direto, que quanto você de fato usa, eu colocaria. Porque é direto, né? Ele é um custo direto. Mas aí eu não sei se Simone, isso se chamaria, só um instante, eu não sei se isso se chamaria ficha técnica, deveria ter um outro nome. Mas enfim. Aí fica confuso, né? Simone. Oi. Então, mas eu acho como a Kate, que ela que está trabalhando com as vendas, tudo que ela tem de gasto, ela tem que colocar, seja as embalagens. Eu acho que sim, porque ela tem que trabalhar em cima de tudo que ela tem gasto. E dali ela tirar a margem dela, entendeu? Mesmo que tá muito elevada em cima do mercado, daí ela pode colocar uma margem menor, mas ela tem que trabalhar em cima de tudo que ela gasta em si, Sim, entendeu? eu também sou dessa opinião. É o correto, na verdade, quando a gente trabalha com vendas, entendeu? Eu já trabalhei com vendas e eu coloco tudo, né? Então vamos, eu fui em São Paulo, subi, eu gastei com condução, eu gastei gasolina, eu gastei almoço. Então a gente joga tudo e daí a gente vai contabilizando em cima de tudo que a gente gastou e dali a gente tira a nossa margem. Mas É, isso não entra como ficha técnica, né? Isso não entra como não ficha entra técnica. como uma ficha técnica, mas sei Na lá, hora eu acho que quem na hora trabalha de com fazer comida na hora de fazer venda, precificação, aí isso sim, isso entra. Mas na ficha técnica eu colocaria a embalagem do produto também aí nessa colocaria questão do custo. do custo. Deixa eu só seguir aqui. Então, tá aí sim, eu posso disponibilizar esses slides, vou deixar aqui anotado. Vamos encerrar aqui de novo e a gente entra novamente no mesmo link. Bora. Do módulo que é a parte ali dos cálculos da ficha dietética. Ficou alguma dúvida que a gente possa reforçar para vocês? Não? Então vamos para a análise sensorial dos alimentos. Obrigado, Kate. Então, a análise sensorial do alimento é como aprovar ou rejeitar uma receita para a gente aplicar dentro de uma unidade de alimentação. Então, para o nutricionista, a aplicabilidade dessa receita a análise sensorial de alimentos é a área da ciência de alimentos que estuda um dos instrumentos básicos de trabalho do nutricionista em um laboratório de dietética, por fornecer informações importantes sobre a aceitação de um produto para o consumidor final e para o controle de qualidade de produtos e processos. E aqui é algo que está dentro do livro da Semiramis, que é alguém que está sempre muito presente na nossa universidade também. Ela, sempre que tem palestras ali, a Simone sempre encaixa ela em um dia. Sobre a análise sensorial dos alimentos. Então, é a área da ciência que avalia as características sensoriais dos alimentos. Então, o sabor, o olfato, a visão, o tato, o que esse alimento causa nas pessoas. Ele fornece informações relacionadas à aceitação de um alimento ou preparação pelo consumidor, bem como o controle de qualidade dos produtos. Esses testes eles são compostos pelo desenvolvimento e processamento do alimento, a fim de melhorar a aceitação e manter a identidade do produto após a conservação. A subjetividade dos degustadores, que apreciam as características de cor, sabor, aroma, aparência e consistência do alimento. E aí existem dois tipos de
degustadores. Os degustadores treinados, que eles são especialistas em dar esse tipo de feedback, e os não treinados. Então, os treinados, eles são os profissionais com acuidade sensorial destacada, treinados para eles perceberem as peculiaridades do aroma, do sabor, da consistência, e aí eles são capazes de analisar ali as sensações de degustação que o alimento provoca. E os não treinados, na prática da dietética, que é a prática nossa, eles são os mais adequados para aprovação de receitas, principalmente quando tiverem o perfil semelhante ao público-alvo para o qual se destina a preparação. Então, é muito comum vocês verem esse tipo de degustadores, a importância dessa análise sensorial em hospital, por exemplo, que dentro das pesquisas que o hospital realiza é referente. Também tem um campo importante do alimento que ele recebeu. Os próprios nutricionistas, eles passam nos apartamentos para ver se está tendo uma boa aceitação da dieta e não somente por conta da importância do sabor. E os hospitais hoje, eles estão adotando esse modelo muito de nutrição mais humana. Então, é importante que ele se identifique ali com o que ele está comendo também. Os requisitos de um degustador são não estar em tratamento de saúde que impeça ou limite a ingestão de alimento, não ser fumante, porque isso pode dar diferença no sabor, não apresentar a aversão ao alimento em teste, ter disponibilidade de tempo com regularidade necessária e atender ao delineamento experimental do teste. A sala de prova ou laboratório de análise sensorial, aqui são sobre os locais que são feitos esse tipo de análise. Esse local ele deve permitir a realização de trabalhos individuais ou em grupo. Deve haver um local para preparação das amostras, então precisa ter uma cozinha. Conter setor administrativo, vestiário, local de descompressão e instalações sanitárias. E é importante também que algumas características sejam preservadas. Então, é preciso ali preservar a temperatura e a umidade constante e controlável, ser isento de ruídos externos, ventilado e livre de odores, com cores neutras para não influenciar a avaliação dos produtos, com iluminação uniforme, sem sombra e controlável. E dependendo do tipo de análise, é necessário que haja cabines individuais, a fim de evitar a comunicação entre os degustadores. Então, é algo muito importante, levado muito a sério. Essas informações sobre análise sensorial, a gente, isso aí que está sendo apresentado, é quando a gente vai fazer estudo mesmo, né? Se a gente está pensando num TCC, num mestrado, num doutorado, numa pesquisa de um produto que vai ser colocado à venda no mercado, né? Então, você tratar com essa seriedade para que você faça, de fato, um estudo, uma interpretação corretas, né? Mas no dia a dia lá na UAN, a gente sabe que não tem isso, a gente não está falando da prática da alimentação coletiva, a gente está falando na parte mais de pesquisa com essas informações. Indústria também, né? Isso, indústria também se encaixa nesse item, mas só para vocês saberem que existem esse universo todo, tá? Aqui é o exemplo de cabine. Essas fotos são da Unifesp, o laboratório de dietética da Unifesp Baixada Santista. Então, onde a professora Semiramis Domeni trabalha e dá aula para os alunos, uma disciplina que chama NPA, Nutrição e Preparo dos Alimentos. Em vez de chamar técnica dietética, como a gente chama aqui na Unimes, chama Nutrição e Preparo dos Alimentos. É a autora daquele livro que o Lucas apresentou ali, a capa. Ela que fica aí nesse laboratório. Uma gênia, vale a pena pesquisar. Sou suspeita para falar. Eu já dei aula nesse laboratório, e aí a gente tem uma sala em U, obrigada, filho. A gente tem uma sala em U onde os alunos eles ficam nessa mesa e aí fazem a apresentação das receitas do dia, né? E aí, nessa cadeira central que está com essa mesa, é onde o aluno explica
tudo que ele produziu, faz a análise sensorial, o que o pessoal do presencial já fez, né? Que a gente faz lá no laboratório que a gente tem na universidade, naquela grande bancada, a gente faz aí nessa sala em U, que é o mais adequado, né? E ali do lado, onde o Lucas acabou de passar o mouse, do lado, aí, ó, aí são aquelas cabines de análise sensorial, aquele botãozinho que tem ali em cima é o que acende, de vermelho, de verde, tudo aí. Aí, ó, exatamente. Essa é a cabine de análise sensorial. A professora Camille deve ter usado, porque ela faz no mestrado dela, pelo menos, né? Sim. Ela já voltou? Não, mas está chegando, dia 12. Dia 12 ela está aqui. E aí os métodos utilizados. O discriminativo, que são avaliadas diferenças sensoriais entre dois ou mais produtos, por meio dos seguintes métodos, que é o teste do trio, comparação pareada, teste triangular, teste de ordenação e teste de comparação múltipla. O afetivo, ele avalia se a aceitação e a preferência dos consumidores em relação a um ou mais produtos, a partir do teste de aceitabilidade, quando o consumidor gosta ou desgosta de determinado produto, ou do teste de preferência, então, quando ele tem determinada preferência sobre um produto em relação ao outro. E o descritivo, que é a técnica que permite a avaliação dos atributos sensoriais do produto. Então, ele é empregado por equipe treinada de provadores, utilizando da análise descritiva quantitativa. Então, a identificação e quantificação dos atributos sensoriais de um produto. E método do índice de qualidade, avaliação do grau de frescor do pescado. E aí a gente acaba vendo, só um parênteses aqui, a gente vê isso e existe todo um trabalho, inclusive, disso também, para se conseguir estrela Michelin em restaurante, bababá. E a gente abre o TikTok, o que mais tem agora é influenciador indo e destruindo o restaurante com empresa Michelin porque não gostaram ou porque é caro. Você jura? Juro, tá na modinha agora. Então, Ai, Lucas, eu não consigo acompanhar a moda. Pode contar, por favor? Então, as pessoas agora estão fazendo tipo TikTok de guia, né? Guia por São Paulo, vamos nos restaurantes X. E aí eles dão as percepções deles, mas eles não têm esse treinamento aqui, que a gente está brevemente falando para fazer esse tipo de análise, que pessoas treinadas foram lá e super categorizaram esses restaurantes e acabam destruindo ali a fama deles. É como se fosse, por exemplo, um desses TikToks lá no Labrasa, da Kate. E faz um super trabalho, e super legal o restaurante, aí chega um TikTok e coloca lá no Santos e região que o restaurante não é bom. Sem critério nenhum, só a partir da percepção dele. Ah, que ótimo! Então agora eles viraram Deus, é isso, né? É isso. Deus. Para que agora pessoas treinadas? Não, e outra, assim, não existe atendimento ao consumidor, não tem um serviço de atendimento ao consumidor nos lugares para você primeiro falar, então, querido, olha, não achei legal isso, porque existem algumas, eu não sei como é que chama, mas a minha cunhada ela já assumiu esse papel, que você é um degustador silencioso, então tem um nome essa função. É tipo cliente oculto. Isso, eu acho que é isso. Ela chega lá, ela come, ela preenche uma ficha, ela pega a notinha, ela paga tudo. Aí ela faz um relatório para uma empresa X, que junto de outros clientes ocultos também fazem a mesma coisa de diversos lugares. E aí essa empresa X junta tudo isso e dá um parecer para aquele restaurante. Não é tipo colocando já na mídia, deturpando as coisas, acabando com o trabalho. Gente, não isso sei. é ruim, porque aí você pega essas pessoas acabam ganhando algum tipo de influência. Restaurantes que talvez não sejam tão bons contratam eles para falar bem nas redes sociais. E aí, cadê o grau de confiabilidade? Nossa, Lucas, excelente percepção. Nem tinha pensado nessa maldade que pode acontecer, né? Desculpa, eu tô e aí comendo. existem pessoas famosas em cima disso. Mas, hoje em dia todo mundo acha que é o dono da verdade, né? E pode falar sobre tudo, né? Teve uma cliente aqui, eu
tô tentando lembrar o que aconteceu, mas eu não consigo lembrar. Eu só sei que ela falou, se você não me der isso, eu vou postar. Eu vou postar no Instagram, não sei o que lá. Eu nem lembro o que que era, não consigo lembrar agora. Mas o povo é tudo assim agora. A gente virou refém das nossas próprias armas. Aham. Impressionante. Exato. Ó, o As Lucas pessoas são agora, parentes. mas é importante. O Lucas agora, ele vai trazer nos próximos slides a explicação de cada um desses testes. Alguns de vocês já tiveram isso em aula, mas é importante a gente revisitar pelo seguinte: isso que vai acontecer com o Paulo pode acontecer com outros clientes, onde ele quer colocar um produto à venda, de repente onde ele quer mudar um ingrediente de um produto, de uma preparação culinária, e aí a gente pode oferecer diferentes técnicas de análise sensorial conforme o objetivo desse cliente. Né? Então, assim, lógico que a gente está olhando isso muitas vezes pelo lado acadêmico, pelo aprendizado, por fazer pesquisa, né? TCC. A gente vai ter um TCC esse ano na Unimes, lá no presencial, que é o desenvolvimento de uma barrinha. Aí eu já não sei se elas vão dar o foco que é para corredor, para esportista, ou simplesmente uma barrinha saudável, enfim. Quem vai fazer é a Maria Camila com a Graciele. Então, elas vão fazer testes de análise sensorial. Acredito que elas vão fazer o teste de preferência, mas se elas quiserem comparar a barrinha delas com uma outra barrinha, dá para fazer outro tipo. Então, fora desse universo acadêmico, a gente pensando enquanto cliente, a gente tem aqui a Kate, que tem a Labrasa, tem lá um sanduíche que vai ingrediente X, mas ela fala, nossa, e se eu colocar o ingrediente Y? Então, assim, quais são as possibilidades que a gente pode oferecer para esse cliente de testes, né, de métodos de análise sensorial, que pode dar mais certeza do resultado final dessa mudança de preparação culinária ou desse acréscimo de uma nova preparação no cardápio, tá? Então, eu quero que vocês escutem o Lucas agora com esse olhar. Bom, então vamos lá. Nos testes discriminativos, é visto a diferença de controle, é feito o teste triangular, o de ordenação, a comparação pareada e o teste do trio. E é para saber se as pessoas notaram alguma diferença. Então, isso é muito utilizado por chefes mesmo. E como a Simone falou, determinado restaurante vai lá, faz uma diferença na receita e eles acompanham ali mais próximo da mesa. Eles vão na mesa perguntar o que eles acharam do cardápio, se eles gostaram ou não, para ver mesmo essa aceitabilidade. Nos testes afetivos, então é o teste de aceitação e o teste de preferência. E é para saber se a pessoa gosta ou desgosta, qual que ela prefere, o que ela mais gosta. Então, pode ser que as meninas lá que vão fazer o TCC apliquem esse tipo de teste. E os descritivos, é a análise descritiva e quantitativa. Então, quais são os atributos sensoriais? Então, ele sente uma crocância a mastigar, é um alimento mais pastoso, o que ele está sentindo ali, qual que é a percepção dele. E para quais atributos existem diferenças e quão grande é essa diferença. Então, o Duotrio, ele é utilizado para determinar se existe uma diferença sensorial entre uma amostra e a referência. Então, o que é padrão? É especialmente apropriada quando a referência é bem conhecida pelos provadores. Então, prova de diferença, uma amostra da referência é apresentada em um primeiro lugar, em seguida são apresentadas duas amostras, e uma das quais é idêntica à referência e a qual o provador deve identificar. Então, o que foi feito recentemente, que saiu publicamente, foi a troca do sorvete de uma rede grande de fast food. Então, eles não chamam mais sorvete de sorvete, eles chamam sorvete de bebida láctea. Então, eles fizeram trocas ali no cardápio, eles fizeram esses testes sem as pessoas nem perceberem que estavam sendo testadas, para ver se existia alguma diferença. Então, se vocês separarem, não pode falar nome porque está gravando, mas uma rede de fast food fez esse teste, e quando você vai ver o quiosquinho deles ali, que antes era de sorvete, agora só é escrito sobremesa.
Prova de diferença, uma amostra da referência é apresentada em primeiro lugar, em seguida são apresentadas 2 amostras e uma das quais é idêntica à referência e a qual o provador deve identificar. Os provadores são recomendados 20 pessoas ou mais para poder haver essa comparação. A comparação pareada, então 2 amostras são apresentadas e deve ser indicado se as amostras são iguais ou diferentes. Metade das vezes são apresentadas amostras iguais e na outra metade amostras diferentes, utilizada para determinar se existe uma diferença sensorial entre as 2 amostras. Essa prova é utilizável, por exemplo, na comparação de amostras de sabor intenso ou prolongado e amostras bastante complexas e que possam ser mentalmente confusas para os provadores. Então, muito provavelmente essa rede também utilizou dessa comparação. Então, prova esses 2 sorvetes aqui e tem alguma diferença, você nota alguma diferença entre eles, porque eles queriam fazer essa troca sem que o público percebesse. Teste triangular é utilizada para determinar diferenças sensoriais entre 2 tratamentos ou produtos. Então, são apresentadas 3 amostras codificadas, sendo-lhe indicado que uma delas é diferente das outras 2. É solicitada a identificação da amostra, que é diferente. Então, eles colocam essas 3 e eles pedem para essa pessoa treinada dizer o que está diferente dentro dessa amostra que é diferente das outras 2. O teste de ordenação, então é solicitado que ordene as provas de acordo com a intensidade de um determinado atributo. O objetivo é a comparação de diversas amostras em relação a um único atributo. Então, por exemplo, a doçura. Então, quão mais doce é essa amostra das outras? Deve-se ter em atenção que os dados obtidos são meramente ordinais, não se obtendo uma medida de grau de diferença na intensidade do atributo. E aí é preciso de, no mínimo, 5 a 8 provadores. Sobre os métodos, a aceitação e o consumo de alimentos e preparações são sugestionados por algumas características dos alimentos e é influenciada por aspectos do indivíduo e o seu ambiente. Que segue? Tinha algo mais aqui? Sim. Tinha, né? Ele vai aparecendo as... Que estranho, Nas bolinhas tem coisinhas aqui, né? Que eu vi no PDF. Deixa eu pegar o meu aqui, que aí eu mostro. Peraí. Também posso abrir aqui no meu e-mail. Que estranho, perdeu, né? Configuração. Vou abrir aqui. Abriu? Aqui não vem mesmo. Aqui. Boa. Então, sobre a aceitação desses alimentos. Então, é considerada ali qual que é a aparência, o aroma, a textura, sabor, o preço. Tudo isso é importante na hora de fazer esse tipo de análise. E o que é influenciado aqui? Então, a idade, o sexo, quais os hábitos alimentares dessa pessoa que está fazendo essa prova, a renda dela, o nível educacional. Então, quando a gente for, por exemplo, quando vocês forem fazer no Paolo esse tipo de teste, por exemplo, é legal vocês considerarem essas variáveis. Qual é o público que aquele restaurante atende, se existe esse estudo também, para poder ser mais assertivo naquilo que ele está ofertando. Que eu posso seguir. Voltar pelo seu aí, Lucas. Volto. Então, o teste de preferência, ele vai avaliar o grau da preferência entre um produto relacionado ao outro. O de aceitabilidade, ele é utilizado como ferramenta de qualidade em uma alimentação coletiva.
Isso que é muito comum em ver também nos hospitais, quando vocês estiverem na nutrição clínica. Ele requer um conjunto de procedimentos metodológicos com o objetivo de medir a aceitação da alimentação oferecida baseada em critérios cientificamente reconhecidos. E aí é feito o teste da escala hedônica e o resto em gestão. Então, aqui é o teste da escala hedônica. Então, como que a pessoa vai fazer esse tipo de análise? Ela vai apenas marcar ali dentro do teste como que a carinha que mais representa o que ela achou da batata frita. Então, ela vai marcar aqui a carinha. E também tem a opção que mais representa, se ela adorou, se ela gostou, se foi indiferente para ela. E geralmente costuma ser randomizado também essas percepções. E a partir de 85% dos resultados indicados pela soma de gostei e adorei, confirma a qualidade daquele alimento. Aceitabilidade. E o resto em ingestão. Então, é o peso total preparado menos o peso daquilo que sobrou, que é igual à preparação distribuída. Então, a resto ingestão, ela também é uma continha que ela é feita. Então, a gente pega a preparação rejeitada, dividido pela distribuição distribuída, e faz vezes 100. E a partir de 85% dos resultados, confirmam a aceitabilidade desse produto. Caso, de repente, ele não alcance esse ponto de corte, esse teste ele precisa ser repetido, com intervalo de 2 meses. A repetição do teste é realizada até 3 vezes, e caso não haja aceitabilidade até a terceira vez, a preparação não deve ser inserida no cardápio. Isso, às vezes, a gente chega para trabalhar numa UAN e o cardápio já está estabelecido, né? E a gente não sabe como que é o perfil dessa clientela. Então, a gente precisa sempre veja como que é importante o papel do funcionário, do colaborador que fica lá no setor de lavagens, porque ele pega esse prato sujo, esse prato cheio de comida, né? Então, a gente tem que observar o quanto que está sendo jogado fora. Se está sendo jogado muito fora, alguma coisa aconteceu. Então, assim, ou é uma preparação que eles não gostam, ou não ficou muito bem feita naquele dia. Então, a gente tem que observar isso para a gente saber a preferência desses clientes que estão nesses locais. E sobre o teste de aceitabilidade. Ele é utilizado como ferramenta de qualidade em uma alimentação coletiva. Ele é interessante apresentar informações relacionadas aos valores nutricionais, culturais e econômicos do alimento ou preparação, e, em seguida, implementar a análise sensorial. É um importante fator para determinar a qualidade do serviço prestado, verificar se o alimento está de acordo com a expectativa e o desejo do consumidor, evita o desperdício na compra de gêneros alimentícios rejeitados. Uma alimentação aceita e saudável, quando aplicada no ambiente escolar, melhora o desenvolvimento do estudante e promove a formação de bons hábitos alimentares. E aí os métodos. Quando aplicar eles? Quando for inserido um alimento atípico ao hábito alimentar local. Quando ocorrer situações inovadoras no modo de preparo, para avaliar a aceitação de cardápios praticados, com quem aplicar de 100 a 500 pessoas, esse valor varia muito a depender do tipo de pesquisa, e aqui a gente está falando só de pesquisa, mas dá para a gente aplicar em estabelecimentos comerciais. A definição da amostra ela vai verificar a necessidade de estratificação, características intrínsecas que podem alterar e influenciar a confiabilidade do teste, diferentes realidades sociais, idades muito distantes, e se houver essa necessidade, a amostra deverá ser de 100 para cada grupo identificado. E aqui é sobre o que a Simone estava falando. Se deseja fazer uma pesquisa que envolve análise clínica, é preciso considerar alguns fatores.
Aqui finalizou. Ótimo. A gente está num tempo bom. O que eu sugiro agora? São 10 para as 4. Deixa eu só ver aqui uma coisa numa outra apresentação que eu tenho. Aqui. Eu vou apresentar aqui uma outra apresentação para a gente fazer uma simulação aqui do cálculo de uma receita, e aí eu vou passar duas atividades, então, para vocês fazerem. A primeira atividade a gente já falou que é sobre a taxa de absorção de óleo, e a segunda é essa receita aqui do arroz doce. Eu sempre uso esse conteúdo para as aulas. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, vamos pensar aqui numa receita de um arroz doce, tá? Pensando na ficha técnica aqui dessa preparação. Então, uma receita hipotética que eu peguei na internet, joguei aqui, 180 gramas de arroz tipo 1 cru, uma lata de leite condensado, 1 litro de leite integral, 3 gramas de canela em pó, 3 gramas de cravo da Índia. Uma receita básica, faltam 10 minutos. Qual que é o peso dessa receita, né? Qual que é o rendimento dessa receita? Qual que é o valor nutricional de uma porção dessa receita? É tudo isso que a gente precisa responder numa ficha técnica, e mais outras coisas ainda. Então, para a gente primeiro saber o peso dessa receita, eu pego todas as informações que estão ali, 180 gramas, uma lata eu sei que tem 395, 1 litro, 1000, então lembrando que eu tenho que deixar tudo igual às medidas caseiras, não fazer litro com grama, né? Na verdade, não é litro com grama, é quilo com grama, porque aí a densidade energética é a mesma coisa. Então, ao invés de pôr 1, eu tenho que pôr 1000, 3 e 3 eu vou somar. Muito bem, isso aqui é o peso da receita crua. Mas como o Lucas falou na outra aula, né, na outra fala dele, se é uma receita cozida, então eu tenho o índice de cocção. Então, eu já estou dando aqui para vocês o resultado, né, do índice de cocção de um arroz doce. Mas vocês só saberiam essa informação depois da receita pronta. Vocês teriam que ir para a cozinha, preparar esse arroz doce e pesar essa receita. Aí vocês iam ver que não ia ser 1.581, ia ser 1.470, porque a gente aí vai ter um pouquinho de perda desse alimento, do peso desse alimento em sua cocção. Qual que é o rendimento, então, dessa receita? Eu tenho uma receita de 1.470 gramas, 1.472, arredondando ali, né? Quantos potinhos dão, né? E aí aquilo que a gente estava falando também, essa quantidade vai depender do cliente, quanto que ele vai vender esse arroz doce. Mas pensando numa parte nutricional, eu uso aquele valor energético estipulado naqueles slides que o Lucas também trouxe para a gente. Então, eu preciso fazer o cálculo dietético dessa preparação para poder ver quanto que vai em cada potinho. Causa intriga. Nossa, quando entrou na pandemia que eu não pude levar, eu já falei, poxa vida, não vou mais fazer isso nas aulas de técnica dietética. Eu acho que eu nem fiz isso para a turma da Natasha, não levei. Bom. Não então levou mesmo, hein? Olha, achei isso sacanagem. Não levei, eu levava o pote de arroz doce, a gente dividia, ficava um momento gostosinho na sala. Bom, aí preciso fazer o cálculo dietético para a gente saber as porções, porque as porções são dadas em calorias, né? E não em gramas, naquele conceito que foi trazido aqui. E aí, como a Thaís fez aqui o cálculo da proteína, então a gente entende que vocês sabem fazer o valor nutricional com essa regrinha de 3. Então, a gente tem aqui, eu vou compartilhar depois esses slides com vocês para vocês fazerem, estudarem sobre isso, né? Então, mostrar todos esses resultados, vocês fazerem a continha para ver se vocês acertaram.
então eu vou ver ali o total dessa receita. Então, toda a panela de arroz doce, que tem 1.470 gramas, quase 1,5 kg, vai ter aproximadamente 2.500 calorias, a receita por completo. Se eu tenho aqui que uma receita de açúcares e doces são 155 calorias, quantos gramas tem em cada potinho? É uma regra de 3, simples, né? Então, lá, 2.507 dividida por 155 vão dar 16 porções. Cada porção, se tem 1.470, cada porção vai ter 92 gramas, tá? Então, lembrando que são 92 gramas, não 92 gramas, porque 92 gramas são gramas do jardim. Gramas de peso é no masculino. Masculino. Por favor, não quero ver nenhum futuro nutricionista falando 2 gramas aqui. Eu arranco o pescoço de vocês. Tá? Então, essa aqui é a linha de raciocínio para a gente poder saber quanto que vai colocar de arroz doce dentro de cada potinho, quantos potinhos vão dar. Por que a gente precisa saber fazer essa conta, né? Quando a gente vai preparar uma festa, vai ter um almoço, eu preciso saber quantas receitas eu tenho que produzir. Deixa uma coisa simples, né? Eu vou fazer um aniversário. Qual o tamanho do bolo? Quantas fatias esse bolo serve? Então, é essa conta que está aqui. Só que aqui está com uma porção saudável, não com a porção que a gente come, tá? Então, quando vai fazer um cardápio para o indivíduo, eu penso nesse cálculo de porções que tem aqui. Quando eu vou fazer algo para vender, para uma festa, né, normalmente acaba não sendo o que é saudável, e sim o que se vende, o que se costuma consumir. E aí, talvez a gente possa aqui fazer um momento de reflexão sobre isso, que as porções têm cada vez aumentado mais, né? E qual o valor nutricional dessa receita? Se a receita inteira pesa 1.470 gramas e 2.500 calorias, e a porção tem 92 calorias, tem 92 gramas, quantas calorias tem? Aí a gente vai fazer a proporção, que é a regra de 3, a mesma coisa que a gente falou até aqui, tá? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou compartilhar no grupo esses slides para vocês e vou colocar também a atividade de cálculo de porção, de cálculo de taxa de absorção de óleo para vocês fazerem, e o cálculo da porção como uma atividade também complementar para vocês prepararem colocarem os dados dessa receita, do mesmo jeito que esse aqui do arroz doce. O pessoal quem quiser fazer, que seja da empresa da consulta, pode fazer, já os estagiários, que são do EAD, essa é uma atividade obrigatória para a gente compor essa carga horária final. Nós temos o estágio que vai das 2 às 6, a gente interrompe às 4 horas e dá essas 2 horas para vocês fazerem atividade. Quem não está nesse momento aqui síncrono fazendo, não tem problema, mas o importante é que até semana que vem, segunda-feira, a gente possa discutir isso na segunda à tarde, tá bom? Eu vou depois colocar isso no grupo, porque a gente, né, até o pessoal assistir essa aula, para eles poderem ter uma programação de tempo. Dúvidas, garotas? Tudo certo, sim. Obrigada, Kate. Thaís, Célia, vocês que são... Thaís, por enquanto, não. Célia, você está por aí? Não sei, está quietinha. Se tiver alguma dúvida... Então, eu vou encerrar a gravação.